Ô, Tânio, olha só, esporte, e principalmente qualquer tipo de esporte, mas também o MMA, o futebol, acaba sendo uma ferramenta de inserção social, principalmente nas periferias, né, onde o pessoal já tem carência de muita coisa, de participação, às vezes até do Estado, escola às vezes é ruim, e o esporte é um meio assim da pessoa alimentar pelo menos um sonho, né? Essa é um viés aí que a gente poderia investir também, né? Através de apoios, de incentivos aí do governo, para poder não só achar atletas, mas pelo menos dar um novo rumo aí para a garotada de morro, sem nenhum tipo de preconceito com relação ao morro, mas o pessoal da periferia mesmo, né? Claro, com certeza. É muito claro, esse é o motivo que o futebol é uma ferramenta muito forte para você chegar numa periferia, a luta também, porque são esportes, o surf já é mais difícil, porque você precisa de uma prancha, você está no mar, geralmente as pessoas não sabem nadar. A luta é diferente, a luta você vai e monta um projeto social dentro de uma comunidade, você vai ver que dali você vai tirar a criança do tráfico, você tirando a criança do tráfico, você vai diminuir a criminalidade, vai dar educação para a criança, vai dar saúde para a criança, e isso é a formação, né? Eu acho que nós, hoje em Floripa, aqui, nós temos que ter essa consciência com esse crescimento da cidade. A cidade cresce muito, todos os dias a cidade cresce, então a gente tem que introduzir o esporte nas comunidades, porque vai chegar uma hora que não vai ter saída, né? E eu vejo o esporte como uma inclusão social muito barata, e isso vai mexer com toda a mobilidade da cidade. Então, E isso não dá para esperar só o apoio do empresário caridoso que vai lá e levantar e vai ser benevolente com a causa, né? Tem que ter uma participação do Estado. O Estado acho que tem que entrar diretamente, me corrija se eu estiver errado, mas acho que ele tem que entrar diretamente nessa bandeira, né? Rosângela, o que o pessoal da Secretaria está fazendo com relação a isso? Pois é, o Tânio tem razão quando ele fala que o esporte, de modo geral, não, né, é claro que existem os que precisam de implementos e equipamentos mais específicos, mas o esporte, de modo geral, é uma ferramenta importantíssima de inclusão social, de inserção das pessoas menos favorecidas na sociedade, enfim, realmente ele tem esse poder, e não só como para que se forme atletas, como o Tânio mesmo falou. Ele é uma importante ferramenta de educação. Quando você tem um povo educado, você tem um povo que sabe melhor o que quer, buscar melhor saúde, melhor educação, cultura, tudo de bom para ele, para a família dele, para o seu desenvolvimento. Também como uma importante ferramenta de mudança de hábitos de vida, para que a gente busque uma sociedade que procure ter mais bem-estar, que procure mais saúde, que procure dedicar um pouquinho mais do seu tempo para as atividades físicas. Até a gente tem um dado positivo, né, que Florianópolis foi considerada a capital com a população com melhor atividade de física, que pratica mais atividades físicas. Isso é importantíssimo, é um trabalho fruto já do desenvolvimento de trabalhos de toda a esfera de governo também, né, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, do Estado de Santa Catarina. E como a gente falou no início da nossa conversa, tudo que nós precisamos e que o Estado deve fazer, quase todo esse recurso que a gente te falou aqui deveria ser investido neste tipo de ação. O esporte, a massificação do esporte, não só para retirarmos grandes atletas, mas como formação de cidadão. Então, nesse sentido, o esporte deve mesmo... Por exemplo, os empresários... 275 milhões, né? Desde 2005. Isso. Tem uma Nós temos uma prospecção... foi infelizmente, a maior parte desse nosso recurso, mais que a metade, foi investido no esporte de rendimento, que é a ponta. É justamente onde a gente diz que o Estado tem a menor obrigação. Quanto mais qualificado o atleta está, como é o caso do Tânio, menos o Estado tem que apoiar. Ele tem que apoiar essas ideias que ele tem da iniciativa. Ele tem que apoiar a base. A base, para tirarmos novos Tânios daí, né? Mas, infelizmente, a nossa pirâmide ainda está invertida no estado de Santa Catarina. Nós, profissionais da área, temos uma luta muito grande no sentido de até orientar, esclarecer para os nossos gestores maiores que dessa necessidade de trazer o apoio, o Estado, o município precisa
que a gente invista nesse esporte para muita gente, porque esse não aparece muito na televisão, não tem o apelo de mídia que um grande evento de MMA, de surf... Porque daí o Estado está se preocupando numa coisa que o empresário já está se preocupando, né? O empresário quer aparecer, quer botar a marca dele lá. Perfeito. Mas eu vejo um problema em tudo isso aí, cara, justamente na organização de uma associação, numa comunidade para formar esses atletas, formar os projetos esportivos nessas comunidades. Então, assim, se o governo é responsável por tudo isso, eu acho que o governo deveria apontar uma pessoa do governo para estar nessa comunidade e montar um esquema junto com a associação que realmente a coisa acontecesse naturalmente. Posso estar sendo ignorante, mas é o que eu vejo por fora. O entendimento é que nós deveríamos otimizar a infraestrutura do próprio Estado. Por exemplo, a SOL, a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, órgão gestor do esporte no Estado, deveria ter uma participação deveria ter uma parceria muito concreta com a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Assistência Social e Secretaria de Estado de Saúde. Por quê? Com essa parceria, nós melhoraríamos a infraestrutura das escolas, fomentaríamos programas esportivos nas escolas, como já tem uma proposta da FESPORT, para destinar a carga horária dos professores de educação física para trabalhar somente o esporte escolar. Então, aquelas escolas inseridas em comunidades mais carentes abraçariam essa comunidade com a capacitação dos professores. Eles também estariam inseridos na comunidade com as pessoas representativas da comunidade para divulgar o projeto e fazer a comunidade entender a importância daquilo e participar da escola. No contraturno escolar, digamos. Você fala que hoje não há essa integração, Leonardo? Não existe. Não existe? Com a Secretaria de Estado de Educação existe para fazer os eventos do esporte escolar realizados pela FESPORT. Mas de programas esportivos continuados e de melhoria da infraestrutura esportiva das escolas, infelizmente... Ações integradas mesmo não existem ainda. É um padrão que até acontece em outros países, é grade curricular. A criança se matricula, ela tem a opção, por exemplo, de 3 a 4 artes marciais. Ou prática esportiva, no caso. Pode seguir o caminho do atletismo, né? Ou do basquete, ou o que seja, né? Do futebol. Aí a pessoa vai praticando aquele esporte até a fase da universidade. Na universidade, às vezes, eles ganham bolsa praticando aquilo e ganhando dinheiro com isso. E aí, futuramente vai virar profissional. Parece até que há uma semana da competição, isso de uma maneira um pouco mais acirrada. A gente vê, pelo menos em filme americano, né? Não, sim. Que tem aquela semana... É saudável ter o festival esportivo da escola. Aquela criança que não está participando, ela passa a participar. Não, eu quero participar dos jogos da escola. Ou representar uma escola contra outra escola. E é o esporte escolar, ele prevê a competição, só que saudável, né? Para instigar a criança a participar. E para mais gente, né? Indo de encontro ao que ele falou, infraestrutura esportiva de escola, hoje, o que nós vemos a maioria é simplesmente um ginásio. Por que não tem a sala de arte marcial na escola? Por que não tem a pista de atletismo? Por que não tem o espaço para ginástica artística, ginástica olímpica? Sala de dança e assim. Uma parceria com as escolas do litoral para fomentar o surf. Isso não é só as escolas. Você vê na comunidade onde eu moro, ali no Porto da Lagoa, há mais de 6, 7 anos que eu abro minha casa para a comunidade jogar bola, jogar tênis, jogar futebol, porque eu tenho um espaço lá no condomínio. E eu acabo me responsabilizando pelas crianças porque não tem uma praça poliesportiva. Isso. Porque assim, a gente fala em educação escolar. E essa molecada que está na rua, o que é que a gente vai fazer? Se elas não têm nem onde praticar esporte, não tem uma pessoa para incentivar. Tânio, mas essa cultura esportiva que a gente fala, que a ideia é, até aproveitando que a gente está numa década que se vai falar muito de esporte por conta dos grandes eventos que já aconteceram e os que vão acontecer ainda, Olimpíada, Copa do Mundo e outra Copa das Confederações e outros eventos importantes, é de criar essa cultura esportiva não só da quadra,
mas de ocupar melhor a praça que tem na comunidade, de resgatar uma quadrinha de areia, um campo de futebol, um espaço, como ele falou, é importante, a criança precisa brincar, ela precisa tomar gosto pelas brincadeiras, pelas atividades, para daí sim mudar o seu conceito em relação ao que é o esporte, né? E aí ela vai se definindo, de acordo com as habilidades que tem ou não, né? Vai se definindo pelo esporte que ela vai querer aprender melhor e aperfeiçoar. É a mudança de cultura esportiva mesmo. Até porque dá para contar nos dedos assim, os atletas que a gente tem aqui, infelizmente, em Santa Catarina, de destaque, né? Sim. É o Guga, mas há quanto tempo não tem ninguém no esporte? Mas eu vou te dizer que falta uma política esportiva também para a manutenção do grande atleta no estado. Aí, falando um pouquinho do rendimento, porque nós fazemos grandes atletas. Só que quando eles já estão no ponto, digamos assim, de grandes conquistas, vêm os grandes clubes de São Paulo, do Rio, de Minas, melhor estruturados, e levam o nosso também. Mas falta de uma política esportiva aqui para segurar os atletas. E é isso que a gente vai discutir no próximo bloco. O que está faltando, então, para esse atleta chegar a um certo nível e permanecer aqui no estado?